Bom dia, pessoal, muito bom dia. Hoje, quinta-feira, 27 de agosto de 2020. Bom dia, Eliane, bom dia, Zizer. Bom dia, galera chegando aí no Face, bom dia, galera chegando aí no Instagram. Bom dia, Rose, tudo bem? Legal, vamos aí para o nosso 14º episódio da terceira temporada, hein? Caramba! Já são 64 episódios, cara, se pegar todas as lives aí. Bom dia, Keila. Bom dia, Val. Bom dia, Sueli. Bom dia, Léo. Legal, bom dia, Celinha. Todo mundo chegando aí. Vamos lá. Setembro chegando. Bom dia aí, pessoal da Salu Soluções. Sueli chegando também. Bom dia, Valquíria. Legal, pessoal. Estamos chegando aí no final de semana. Esse final de semana, sábado e domingo, às 4 da tarde, tem uma live específica para falar da jornada Sherpa, hein? Vou falar um pouquinho disso hoje aqui também, porque tem a ver, muito a ver. Ao longo desses dias a gente construiu a jornada do herói, passando pelas 12 etapas da jornada do herói, dentro da teoria construída por Joseph Campbell. Ontem a gente falou sobre estar emocionalmente em forma, e o tema hoje está muito ligado a isso, e eu vou fazer de uma maneira mais interativa aí com vocês, viu? Vamos nessa, Gabriel. Bom dia, Zombrilli. Vamos nessa então, galera. Vamos começar o nosso dia aí. Começar nosso episódio. Bom, primeiro, mais uma vez, agradecendo todo mundo que tem estado presente aí nessa jornada. Muito conhecimento, muitas oportunidades, muitas discussões, muitas reflexões. E, como você sabe, durante o mês de agosto, do dia 6 de agosto até sexta-feira passada, até terça-feira passada, a gente trabalhou lá as 12 etapas do processo da jornada do herói, criada ali pelo Joseph Campbell, né? O mitólogo, através de um estudo antropológico, identificou em várias sociedades o caminho que os heróis percorrem, independente da sociedade da qual ele faça parte. Todas as sociedades constroem mais ou menos o mesmo racional, a mesma egrégora, a mesma forma de se desenvolver, né? Dentro daquele caminho que o Joseph Campbell desenvolveu. E nós percorremos esse caminho, percorremos essas 12 etapas aí do dia 6 até a última terça-feira, dia 25 de agosto. Ontem a gente falou sobre a importância de estarmos emocionalmente em forma, né? A emoção tem um papel muito importante na nossa capacidade de ser feliz, no nosso bem-estar, na nossa forma de viver em equilíbrio com o mundo no qual nós vivemos. E uma questão que eu trouxe hoje para a gente conversar está muito ligada ao motivo pelo qual a ideia de se construir aí uma escola online, né, o INSHAD Human Business School Online, tem como propósito, né? Propósito no sentido de uma razão para a sua existência no longo prazo. E qual é esse propósito? Nós já conversamos aqui algumas vezes que fazer crianças, pessoal, é uma atividade um tanto quanto fácil, né? Fazer uma criança é muito fácil, mas fazer um adulto é um jogo mais complexo, porque quando a criança nasce, é natural que ela vá evoluindo, que ela vá crescendo, que ela vá se desenvolvendo até se tornar um adulto. E esse processo de construção desse adulto, ele é construído por outros adultos, que talvez não tiveram se construído de maneira plena, né? A ideia da nossa conversa hoje, e ela é um prenúncio aí para a nossa conversa de sábado e domingo,
é a gente bater um papo sobre como que você acha que se constrói um adulto. Como se constrói um adulto, né? Essa é uma construção que tem início, meio e fim. Construir um adulto envolve cuidar ou estar atento a quantas e quais dimensões. Esse processo de construção, ele tem prazo? Ele se conclui? Então são perguntas que não acredito que haja uma resposta certa, mas acredito que hajam respostas para esse tipo de pergunta. Então, antes da gente, ou enquanto a gente vai pensando sobre isso, eu quero provocar o seu pensamento e muito do que a gente está conversando agora, a gente já conversou em outras oportunidades. A gente já falou de alguns conceitos que agora a gente vai reunir nessa conversa de agora para então poder chegar a uma conclusão. Se é possível construir adultos e como se dá esse processo de construção de adultos. Então veja, nós falamos de um conceito que vai estar presente na jornada Sherpa, que é um conceito denominado contínuo da maturidade. O que é o contínuo da maturidade? O contínuo da maturidade, ele revela 4 etapas pelas quais nós passamos na nossa jornada como humanos. Nós começamos a nossa vida numa condição de extrema e total dependência de terceiros, de outra pessoa, né? Pai, mãe, principalmente mãe, né? A gente começa a nossa jornada num estágio de dependência total. Chegamos a um determinado tempo da nossa jornada no estado de codependência. Já não dependemos para tudo, mas dependemos para muitas coisas ainda. Atingimos o estado de independência. E aqui há sempre uma polêmica nesse estágio, porque eu particularmente acredito que esse é um estágio de passagem, não é um estágio de permanência, embora muitas pessoas digam isso, né? Que querem se tornar independentes, que querem ser independentes. Vamos falar sobre isso aqui. E aí você chega no estágio final, que é um estágio de interdependência, aonde você passa por esse estágio durante muito tempo da sua vida, né? Só que lá pelas tantas você volta para um estágio de codependência. Quer dizer, não é que você volte, você pode voltar. E você pode voltar para um estágio de dependência total. Quando a gente atinge um estágio de velhice, quando então a gente depende do cuidado de outras pessoas, né? Então, passar por esse contínuo, eu sou e construir o humano que você é, o adulto que eu sou, o adulto que você é. Esse é um processo contínuo, E quando a gente fala de construção desse processo de maturidade, dependência, codependência, independência e interdependência, a gente está falando de 4 dimensões. Quais são essas dimensões? A dimensão física, a dimensão intelectual, a dimensão emocional e a dimensão espiritual. Aí eu pergunto para você, você tem observado e tomado e cuidado de lidar ou de alimentar ou de preservar essas 4 dimensões? Durante o seu dia de vida, você cuida da sua condição, da sua dimensão física de maneira consciente? Ou seja, você cuida da alimentação que você tem, você cuida de realizar alguma atividade física, você cuida de ter o descanso apropriado para que o seu corpo permaneça em estado de energia plena e fluida. Na dimensão intelectual, você procura ao longo de um dia, estou falando de um dia, tá? Ler alguma coisa, você lê um livro, você está estudando alguma coisa, você está alimentando sua curiosidade no sentido de querer descobrir e aprender coisas novas. Você está procurando desenvolver uma habilidade nova ou aprender sobre um conteúdo novo.
Esse é o cuidado com a dimensão intelectual. Na dimensão emocional, você tem prestado atenção nas emoções que surgem em você e você tem sido capaz de prestar atenção nas emoções que surgem no outro? Você tem sido capaz de harmonizar a sua emoção com a emoção do outro? E na dimensão da espiritualidade, você tem sido atento na forma a qual você procura compreender o mundo, procura observar o mundo além daquilo que os teus sentidos são capazes de perceber? Você tem procurado questionar e viver coisas que você possa sair desse processo de questionamento melhor do que começou? São perguntas que talvez possam ser de complexa resposta, né? Eu vou procurar simplificar aqui, né, nessa nossa conversa, para que a gente possa então chegar a uma conclusão do quanto que isso é factível, né? Eu tenho conversado sobre isso com muitas pessoas, as pessoas com as quais eu trabalho, né? E muitas delas não conseguem enxergar, e obviamente é uma deficiência minha de não ter ainda conseguido fazê-las entender ou fazê-las ver isso, o quanto que é possível desenvolver essas 4 dimensões. Então vou pensar no seguinte, para simplificar. Qual é o elemento primordial para você manter a sua dimensão física? Deixa eu ver se essa pergunta é uma pergunta boa. Como é que você pode cuidar melhor da sua dimensão física? Quem é que pode me responder aí no nosso feed, seja aqui no Insta, seja aqui no Face? Para que você possa manter o seu corpo, o seu estado físico são, o que você tem que fazer? Um ingrediente só que seja. O que você tem que oferecer para o seu corpo para que ele esteja num estado bom, num estado positivo, num estado saudável? Boa, Malu, boa. Alimentação e atividade física. Perfeito. Alimentação, o ar pode ser visto aí como um alimento, né? O oxigênio talvez seja o nosso principal e primeiro alimento, né? E todo mundo colocando aí, alimentar, boa nutrição, perfeito. Então o corpo precisa de alimento, atividade, alimento adequado, isso aí, Val. Ele precisa de alimento, de atividade e de descanso. Perfeito. Então isso já torna a coisa mais definida, né? Conhecer seu próprio corpo, pois cada um tem um, óbvio, né? E conhecer prescinde dessa atenção plena, né? Dessa atenção por si, e cuidar da questão do alimento, da atividade física e do descanso. Legal, show de bola. Então a gente já entende que na dimensão física a gente já tem um caminho para perseguir, se a gente quiser assim cuidar desse corpo físico, né? Não estou satisfeito muito com a minha barriga, eu sei o que fazer. Eu não estou satisfeito muito com o meu preparo físico, eu sei o que fazer. Eu não estou muito satisfeito com o meu grau de energia, eu sei aonde trabalhar. É claro que muitas vezes você vai precisar de apoio de alguém, de um profissional, né? Hoje, particularmente, eu estou sendo trabalhado por 2 profissionais de primeira linha, né? Dr. Pedro e Dr. Carlos, que estão me ajudando muito no meu desenvolvimento ou no meu cuidado com a dimensão física, mas demais, né? Uma evolução assim absurda. Então é isso, galera. Alimento, atividade e descanso. Quando você pensa na dimensão intelectual, qual que é o elemento importante para se oferecer para o seu sistema quando a gente fala da dimensão intelectual? Qual que é? Digita aí. Qual é o grande elemento para você considerar na hora de você cuidar da dimensão intelectual? Para o corpo a gente já sabe. Boa, Cileide. Conhecimento. O conhecimento
é o alimento da intelectualidade, né? E o conhecimento pode vir através de leituras, através do estudo regular, através livros, como a Lê está falando aqui. A curiosidade é um elemento importante, né? É uma condição necessária para se alimentar a intelectualidade, para criar novos inputs. Então você também pode assistir vídeos, você pode participar de lives, como essa agora, você pode buscar aprender um novo idioma. Percebe? A curiosidade, né, como já foi dito antes aqui também pela Márcia, faz sentido o Salus, galera da Salus Soluções aí participando. Buscar algo novo, né, esse algo no intuito de ser algo que desperte a intelectualidade, que provoque uma outra forma de pensar, que provoque uma mudança na sua forma de ver o mundo e entender o mundo. Então a pergunta, e essa pergunta é retórica, né, você não precisa responder, pelo menos não hoje, mas na jornada Sherpa vai ser importante aprofundar nisso. Você está trabalhando para desenvolver o seu desenvolvimento, ou a sua dimensão intelectual? Você está trabalhando nisso? Vai ser importante, muito importante. Por dois grandes motivos. Primeiro, porque o mundo está em constante transformação, né? Então ele está sempre mudando, aprender sobre o mundo passa a ser uma demanda. E segundo, porque você mantém o seu sistema neurológico em trabalho contínuo. Você está sempre aprendendo, está sempre criando novas sinapses, está sempre criando uma condição de pensar, está sempre criando uma condição de exercitar o teu aparelho neurológico, e isso no longo prazo faz toda a diferença. Se juntar isso com alimentação balanceada, com uma atividade física regrada e descanso apropriado, olha o indivíduo se formando mais pleno aí. Tá vendo? No que diga respeito a corpo e mente. Ok? Muito bem, galera. Show de bola. Estamos construindo aí o conteúdo da jornada Sherpa, hein? Agora vai complicar um pouco, hein? Vai complicar um pouco. A Célia falou de disciplina, e eu diria que disciplina vai estar presente em todas as atividades que você fizer para cuidar de quaisquer uma das dimensões. De quaisquer dessas dimensões. A disciplina talvez seja uma das competências, ou uma das habilidades mais importantes nos dias de hoje, com tanto estímulo externo que nós estamos vivendo, que nós estamos tendo acesso, e que a cada estímulo que você recebe, ele tende a te tirar do caminho e você se desvia daquilo que você traçou como objetivo, né? Então a gente já falou do corpo e já falou da intelectualidade, né? Como é que cuida, quais são os elementos da dimensão física: alimento, atitude e descanso, alimento, atividade e descanso. Quais são os elementos da atividade da dimensão intelectual? O conhecimento, através de leituras, através de estudo, através de buscar um novo conhecimento, seja um novo idioma, uma nova matéria, uma outra faculdade, um outro tema. A curiosidade é uma condição, junto com a disciplina, importante para esse tipo de coisa. Assistir lives, vídeos, enfim, né? Alimentar, colocar para dentro informações que sejam saudáveis e que vão agregar você e te construir melhor. Quando a gente pensa na dimensão emoção, falamos da física, intelectual, agora eu vou falar da emocional. Quando a gente fala da dimensão da emoção, qual que é o elemento, pessoal? Agora eu quero ver. Qual que é o elemento que você vai proporcionar para você desenvolver a sua emocionalidade? Qual que é o elemento? Qual que é o elemento que você vai oferecer ao seu sistema para desenvolver a sua emocionalidade? A Rose falou de cuidar do seu espírito, eu seguraria essa questão ainda. Equilíbrio é uma resultante disso. Desenvolvendo a empatia e entender as minhas emoções, isso é uma resultante disso. Autoconhecimento é uma resultante disso. Veja bem, pessoal, a pergunta é a seguinte, deixa eu melhorar a pergunta. O que você vai oferecer para o seu sistema? Não é o que você vai obter ou o que você vai ter que ter como condição para viver essa experiência. Entendeu? Terapias são recursos externos.
Acho que a Lê está indo bem, viu? A Lê falou uma coisa importante, galera. Se expor ao que lhe causa emoção. Ou seja, numa outra forma de dizer isso que ela disse, o que ela disse faz todo sentido. Lembra que a gente conversou sobre isso ontem? É você se colocar à disposição para aquilo que lhe causa emoção, para você, naquilo que a gente falou ontem, criar os enfrentamentos para você lidar com as questões interiores. Saluz falou aqui enfrentar. Então, o que eu colocaria como uma palavra para resumir isso tudo é o seguinte: você precisa colocar o seu sistema exposto a essas emoções, né? O entender o outro é uma consequência, mas você precisa viver experiências que coloquem em xeque suas emoções. Entende isso, turma? O entender o outro é uma consequência natural. Ação é uma palavra importante, Zombrilli, mas é uma ação direcionada. Uma ação. Que ação é essa? A ação de promover experiências que vão me expor, que vão expor minhas emoções, para que eu possa então observá-las, perceber como reajo, perceber o que sinto, perceber o que eu quero, devo e preciso mudar. Então a experiência, pessoal, a grande experiência, o termo utilizado aqui é experiência. Percebe uma coisa, quer ver? Quando a gente olha agora a todos os apelos para que você compre um produto, ele está ligado a uma experiência. E uma experiência que vai te trazer uma sensação, que pode virar um sentimento. Entende? E aí sim, claro, aí você vai se conhecer, autoconhecimento, e tudo aquilo que foi dito faz sentido. Mas se para o corpo, se para a dimensão física, você oferece alimento, atividade e descanso. Se para a dimensão intelectual, você oferece conhecimento, para a dimensão emocional, você oferece experiências. Experiências que sejam capazes de trazer emoção à tona. E qual emoção? Aquela que mais te aflige, aquela que te controla, aquela que domina você. É razoável acreditar que todos nós aqui tenhamos uma situação ainda que nos controle, que a gente não consegue controlar completamente. E quando eu falo nos controle, ou me controle, não quero dizer que pode ser esse controle, esse nível de controle pode ser no nível do escravo, eu me sinto escravo diante daquela situação, ou algum nível de controle que ainda não me permita me tornar senhor daquela situação. Eu tenho situações assim, que eu ainda não me sinto senhor dela. E eu estou trabalhando nisso, provocando essas experiências. Por mais medo, tensão, angústia que eu sinta, nesse momento são as emoções que afloram, que eu vou saber que emoções que estão surgindo em mim, com as quais eu estou lidando com elas. Entende? Então, esse é um caminho natural, né? Quando a gente fala de cuidar do corpo físico, cuidar da intelectualidade, cuidar da emocionalidade. A gente está ampliando o espectro, tá? E nesse exercício, pessoal, nós vamos viver experiências, e é bom que se deixe isso claro, nós vamos viver experiências de expansão e contração. Expansão e contração. Expansão e contração. Então não é necessário ficar decepcionado, chateado com algum eventual fracasso, porque esse fracasso que você pode achar que é fracasso é um processo de contração, que antecede uma nova expansão, que antecede uma nova contração. E nesse processo de expansão e contração, expansão e contração, expansão e contração, expansão e contração, a gente vai crescendo, numa espiral. Muito bom, galera. Show de bola. E para a gente finalizar a live de hoje, dimensão física, alimento, atividade e descanso. Dimensão intelectual, conhecimento, através de várias fontes possíveis. Espiritualidade, experiência, né? Experiência para que aflore essa emoção. E emocionalidade, eu falei. E espiritualidade, galera, quando a gente fala de espiritualidade, e uma coisa vai conectando com a outra, o que você quer ou pode ou deve oferecer para o seu sistema para que você observe que você avançou na questão da espiritualidade. E aqui eu vou dar uma dica, viu? Eu vou descolar isso, distinguir isso de religião. A religião pode ser um caminho para isso,
mas não é obrigatoriamente o único caminho. Então, qual é o elemento que você vai oferecer ao seu sistema, ou vai observar no seu sistema? A prática é fundamental. A meditação e a oração são fundamentais. O servir é maravilhoso, é sensacional, não tenha dúvida, né? Mas isso tudo deverá vir acompanhado de um objetivo, e talvez isso pareça um pouco confuso, mas a ideia é ficar muito simples, que essa experiência da prática, essa experiência da meditação e da oração, essa experiência do servir, promove o que em você? O que essa experiência, para ser uma experiência espiritual, que mexa com o teu corpo, com a tua intelectualidade, com a tua emocionalidade, ela tem que promover em você o quê? A fé é um elemento, a fé é um elemento, é uma matéria-prima importante para isso, né? Me conectar com eu e com o Criador, ok, mas isso tem que, de maneira prática, isso tem que promover em você o quê? A Malu foi na boa, foi na linha. Ela falou mudança, mas eu mudaria essa palavra por uma outra. A expansão da consciência é um belo termo, faz muito sentido, né? O acreditar está na linha da fé. Eu vou ficar com essas escolhas aí, os questionamentos são parte do processo, mas ao final e a cabo disso, isso tem que gerar em você uma transformação. Uma transformação que vem disso que o Cláudio falou, dessa expansão da consciência, né? Eu acredito, pessoal, e vale, obviamente, que vale a discussão, que a dimensão espiritual, ela se desenvolve à medida em que você se percebe nessa busca profunda dessa voz interior, como o Rodi coloca, que promove em você uma transformação. E que transformação é essa? Torna você uma pessoa mais sensível, uma pessoa mais empática, uma pessoa mais serena, uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa mais em paz com você mesmo, mais compassiva, uma pessoa mais compreensiva. Essa transformação é que é o indicador que mostra que você está chegando no estágio de bem-estar, plenitude, compaixão, né, como o Gabriel e a Lê estão colocando aqui. Essa é a grande transformação que te torna uma outra pessoa. Ou seja, você morre como sendo alguém e nasce como sendo um novo alguém. E esse processo de morte e ressurreição é que constrói, é que faz de fato a construção do indivíduo. Então veja, olha que legal, galera. Se você cuida do teu corpo, você se torna um indivíduo pleno? Não. Se você cuida do teu corpo, da tua condição física e intelectual, você torna um indivíduo pleno? Não. Porque você pode estar preso na dimensão emocional. Mas se você cuida da tua condição física, intelectual e emocional, você se torna um indivíduo pleno? Também não. Você se tornará um indivíduo pleno quando você estiver cuidando das suas dimensões física, intelectual, emocional e espiritual. Eu posso até ter na religião um instrumento para desenvolver-me espiritualmente. Posso ter nas artes, posso ter nas relações, posso ter momentos como esse, ter uma compreensão maior de mim e do mundo, mas que me transforme em alguém melhor, Cláudio, né? Essa condição de me transformar em alguém melhor é fundamental, que me traga, como Eliane está falando aqui, um sentimento de paz interior. E é daí que vem para mim, né? Quando eu leio na Bíblia lá, autoobservação, autocorreção, autotransformação, essa autotransformação é fruto dessas 4 dimensões integradas, sendo a espiritual a principal delas. Entende, galera? Esse é o caminho que a gente quer trilhar na nossa jornada Sherpa, né? Esse caminho de construção do indivíduo passa por exercícios que vão fazer você entender melhor o seu corpo, a sua dimensão física, entender melhor a sua condição intelectual, entender melhor o seu trato com a sua emocionalidade e principalmente entender melhor como é que você está cuidando dessa dimensão espiritual.
E aí a gente vai ver que aqueles medos que a gente falou ontem, né? O medo de não ser aceito, de não ser merecedor, de não ser amado, de não ser suficientemente bom, começa a se dissipar. Porque o eu pleno começa a ocupar um espaço que estava ocupado pelo medo. Que medo? O medo de não ser amado, o medo de não ser suficientemente bom, o medo de ser rejeitado, de não ser aceito, o medo de não ser merecedor. Essas coisas se conectam nessa inteireza do humano. Entende, galera? Essa é a intenção que a gente vai conversar no sábado e no domingo, dizer como é que isso vai acontecer, para que a gente faça isso acontecer nos dias 4, 5 e 6 de setembro. Tá legal? Vai ser muito legal, galera, pode acreditar, vai ser uma experiência ímpar, para mim, principalmente, de nunca ter feito isso dessa forma. Só que lá a gente vai ter como interagir, né? Lá você vai ter voz, lá você vai ter momento para você se expor, lá você vai ter condição de compartilhar com as pessoas o que você está vivendo e sentindo, até porque vai ser interativo e vai ser com pouca gente, vai ser com muito pouca gente, tá? Então vai ser muito legal essa experiência. E por que com pouca gente? Porque a gente está construindo esse programa. E esse programa está sendo feito a um cuidado tremendo. E na hora que isso estiver realmente redondo, e as pessoas que participarem do primeiro programa vão me ajudar a construir o segundo, caso queiram. E aí sim, o segundo pode ter um pouquinho mais de gente, o terceiro um pouquinho mais de gente. A gente vai cuidando para aumentar quando a gente tiver uma infraestrutura bacana. Não uma infraestrutura tecnológica, não isso. Uma infraestrutura física, intelectual, emocional e espiritual. Então esse é o cuidado, galera. É um programa longevo, tá? Eu vou começar ele agora, mas não vou tocar ele sozinho daqui para frente. É importante que as pessoas que participem do primeiro se sintam motivadas, e aí sim tem um papel meu de estimular essa motivação, mas se sintam parte desse programa para que a gente possa fazer uma segunda experiência com outras pessoas, com mais pessoas. E essas que tiveram na primeira experiência vão estar lá comigo apoiando na condução dessa segunda. E numa terceira, a gente tem as pessoas da primeira e da segunda apoiando na condução. E a gente vai construindo essa comunidade de construção de indivíduos, de construção de adultos, e sempre cuidando da dimensão física, intelectual, emocional e espiritual. Qual é o maior desafio disso? É você fazer com você aquilo que você está convidando o outro a fazer. Esse é o grande desafio. Isso é a grande legitimidade. Você fazer com o outro, ou você fazer contigo aquilo que você está convidando o outro a fazer. Você ir para o lugar antes que você está convidando o outro a ir. Por isso que é importante você participar comigo da primeira jornada Sherpa, para você então começar a ser o Sherpa do outro, né? E é isso que a gente vai construir, conversar e veja, construir junto, galera. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma intenção, eu tenho um objetivo, eu tenho um monte de coisas. Mas esse eu não é o suficiente para fazer isso acontecer. Então a ideia é construir esse projeto longevo. Quando eu falo longevo, é um projeto para 50 anos, né? Pelo menos da minha parte, né? Os mais jovens vão poder ficar nesse projeto mais tempo, e que ele seja autônomo, que ele não dependa do Binato, ou que ele não dependa do Binato e do Gabriel, ou do Binato do Gabriel e do Rode, ou do Binato, Gabriel, Rode e mais alguém, da Zizi, que eventualmente vai... Enfim, que ele não dependa, que ele seja interdependente. E lá pelas tantas ele se torne algo além de uma ou outra pessoa. Esse é o intuito, galera. Vamos com tudo. Vamos pensar nisso, Jean. Por enquanto, como a coisa é virtual, dá para levar isso para o mundo inteiro, né? Mas vamos desenvolvendo, como diz o Rode, vamos devagar que a gente está com pressa, ok? Galera, excelente a reflexão de hoje, guarda isso, assista essa live de novo depois, porque a gente falou de coisas muito importantes, falamos de trabalhar as 4 dimensões, e amanhã a gente está de volta para fazer um fechamento dessa semana, e sábado e domingo a gente ir com tudo para as lives às 4 da tarde, ok? Vamos que vamos, Rose. Boa jornada, força sempre, vamos com tudo. Ótima quinta-feira para você. Até mais. Tchau.